Casa Velha, Machado de Assis. Casa Velha de Machado de Assis é uma novela publicada em 1885, originalmente em forma de folhetim no jornal A Estação. A obra faz parte de uma fase de transição do autor, entre o romantismo e o realismo, e já apresenta algumas marcas críticas que tornariam fortes em sua produção madura. O período em que Machado escreveu a novela é o Segundo Reinado, sob Dom Pedro II. O Brasil ainda vivia a realidade da escravidão, que só seria abolida 3 anos depois, mas já era visível um ambiente de mudanças. A monarquia estava em crise, a elite discutia os rumos políticos e as ideias de modernização conviviam com valores tradicionais conservadores. Esse choque entre novidade e tradição aparece simbolicamente em Casa Velha. Machado de Assis, mulato, autodidata e funcionário público, já havia publicado romances românticos, mas caminhava para o realismo crítico. Em Casa Velha, ele mistura as duas tendências, ao tema do amor impossível, típico do romantismo, mas também a crítica à sociedade e às convenções sociais, que é a marca do realismo. Assim, a obra é um ponto de passagem entre as duas fases. A história é narrada em primeira pessoa por um padre que decide escrever um livro sobre Dom Pedro I. Para coletar informações, passa a frequentar a chamada Casa Velha, antiga residência de um ministro do imperador, já falecido. Lá vivem apenas a viúva Dona Antônia, o filho dela Félix e alguns empregados. Com a permissão da viúva, o padre passa a estudar os papéis e livros da biblioteca do ministro, e com o tempo, cria laços de amizade com a família. Ele e Félix se aproximam bastante, conversam longamente, almoçam juntos e compartilham ideias. O padre nota que o rapaz tem ambição política e deseja tornar-se deputado, mas a mãe sonha em vê-lo viajando para a Europa como forma de ampliar suas relações sociais. É nesse ambiente que surge Lalau, uma jovem órfã criada por uma tia, que passa a frequentar a casa. O padre logo se encanta com a moça, mas não de forma amorosa, mas admirando sua delicadeza, seus olhos expressivos e sua sensibilidade. Ele percebe também a aproximação entre Lalau e Félix. Aos poucos, o sentimento entre os dois se transforma em amor correspondido. O padre, vendo a sinceridade do afeto, defende a união. Para ele, o casamento entre os dois seria natural, já que Lalau havia recebido boa educação e era digna de Félix. Mas Dona Antônia resiste. Orgulhosa e preocupada com alianças sociais, ela deseja para o filho um casamento vantajoso, que traga prestígio político e social à família. Neste ponto aparece o choque central da obra, o amor contra as convenções da sociedade. O conflito se agrava quando Dona Antônia afirma que Félix e Lalau não podem casar-se porque seriam irmãos. Segundo ela, Lalau seria filha ilegítima do ministro com sua cunhada. O padre transmite a notícia aos jovens que ficam arrasados. Félix, especialmente, sofre, mas tenta transformar o amor em sentimento fraternal. Lalau, por sua vez, acredita ter sido rejeitada por sua condição social e se retira magoada para a casa da tia, Mafalda. Mais tarde, o padre descobre a verdade. O bilhete deixado pelo ministro se referia não a Lalau, mas a outro bebê, fruto de sua infidelidade, que morrera ainda pequeno. Ou seja, Lalau e Félix não eram irmãos. Quando comunica a novidade a Dona Antônia, ela confessa que já suspeitava, mas havia usado a história como pretexto para impedir o casamento. Arrependida, ela aceita a união. Mas, no entanto, a revelação chega tarde demais. Lalau recusa-se casar-se com Félix, afirmando que seria indigno unir-se ao filho do homem que manchou a honra de sua família. Apesar da insistência do padre, da tia e até mesmo de Félix, a moça mantém sua decisão. O desfecho é de tom melancólico. Lalau se casa com Severino, um noivo modesto, e Félix acaba casando-se com Sinhazinha, filha de um coronel. O padre encerra a narrativa de forma amarga, deixando no ar a dúvida sobre a felicidade desses casamentos. Agora vamos observar alguns elementos narrativos importantes. O narrador. A história é contada pelo padre que participa dos acontecimentos. Esse tipo de narrador, em primeira pessoa, dá dom de testemunho, mas também limita a visão, já que só vemos os fatos a partir de sua interpretação. Os personagens principais são Félix, o jovem ambicioso e dividido entre amor e carreira, a Lau, sensível e educada, mas presa à condição social, a Dona Antônia, a mãe severa e orgulhosa, e o padre, que atua como mediador e narrador, fora os personagens secundários. O tempo. A narrativa é linear, acompanhando os acontecimentos na Casa Velha, mas há inserções do passado, principalmente quando os segredos da família do ministro vêm à tona. O espaço. O espaço central da obra é a Casa Velha, que dá título à obra. Mais do que cenário, ela é símbolo do peso da tradição e da rigidez social. A casa, que já foi convento, transmite a ideia de clausura e aprisionamento, reforçando a impossibilidade do amor. Conflito. O núcleo do conflito é o embate entre o amor sincero de Félix e Lalau e as convenções sociais representadas por Dona Antônia. O orgulho e a busca por prestígio se sobrepõem à realização pessoal. O desfecho. É marcado pela frustração e pela recusa do amor, típico do realismo de Machado. Não há final feliz romântico,
à vitória da sociedade e da tradição sobre o desejo individual. A Casa Velha é uma obra de transição que mostra Machado de Assis explorando tanto elementos românticos, como o amor impossível quanto os realistas, como a crítica social, o pessimismo e o desfecho sem idealização. A Casa Velha, como espaço simbólico, é essencial para compreender a novela. Ela representa não apenas o passado do ministro, mas também o peso das convenções que aprisionam os personagens. É como se o espaço físico determinasse o destino das pessoas, um lugar de silêncio e clausura que sufoca a espontaneidade dos sentimentos. Assim, a obra traz uma reflexão sobre a sociedade brasileira do século XIX, mais preocupada com os status sociais, convenções, alianças políticas do que com a felicidade e a liberdade individual. Nesse sentido, a novela antecipa os grandes temas da fase realista de Machado, como a crítica à hipocrisia social e a fragilidade dos sentimentos diante das pressões externas. Em resumo, Casa Velha é uma novela curta, mas de grande significado na trajetória de Machado de Assis. Ela retrata como o passado, simbolizado pela casa, aprisiona os personagens, impedindo que o amor se realize. É uma obra que mostra a transição do autor, unindo ainda o sentimentalismo romântico com a ironia e o pessimismo realista, e deixa ao leitor uma pergunta que Machado repete em várias obras: até que ponto a sociedade pode sufocar a vida íntima das pessoas? Muito obrigado.